Está valendo! Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó, gravado aqui nos estúdios Ribas de Telecomunicação. Lembrando que o Projeto Chapecó sempre apoiado pela Gasfajol, fábrica de joias, Gasfajol com ouro de qualidade, com garantia, joias específicas para formatura, para casamento. Procure no site www.gasfajol.com.br ou no Instagram, @gasfajol. Também a Clínica Oftalmo Care Center, clínica oftalmológica lá em São Paulo, na Avenida Miruna 648. Faça o exame com quem entende do negócio. Dr. Walter Kenji vai atendê-lo com todo o profissionalismo, seriedade e carisma que só ele sabe ter. E aqui em Chapecó, a Clínica Veterinária The Dogs. Cuide bem do seu pet, leve na The Dogs com pet shop de luxo, tem spa com ofurô para os seus pets, cirurgia com videolaparoscopia, é muito bom e o seu pet vai ser cuidado por quem realmente entende do negócio. Aqui em Chapecó, The Dogs. Quero lembrá-los, queridos, que nós temos agora no mês de abril o CETIB nível 1 presencial no Rio de Janeiro e em junho o CETIB nível 1 presencial em São Paulo. São duas turmas, uma no Rio, outra em São Paulo, que você pode estudar na maior escola de libertadores do Brasil. Tá aqui o link do site, acesse cetib.com.br, clique lá em treinamentos e escolha qual das duas turmas você quer participar. Aproveite que, comprando antecipado sua inscrição, você ganha descontos, dependendo de cada lote que você encontre ainda vagas. Aproveite para estudar na minha Escola de Libertadores, o CETIB, cetib.com.br. Vamos falar hoje sobre um tema muito legal, inclusive foi até uma sugestão de tema do meu filho mais novo, do Mateus, para falar sobre a Torre de Babel. É uma história incrível da Bíblia, que tem muito a ver conosco hoje, e também tem a ver com o plano de Deus e como que o inimigo tentou barrar o plano de Deus. Nós vamos ler primeiro um texto que está lá em Gênesis capítulo 10, versos 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Vamos lá? O texto diz assim: Cuxi gerou Nimrod. Guarde bem esse nome, Nimrod. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí diziam-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Ele era tão poderoso que até ele era um exemplo, né, para as pessoas. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Babel, Torre de Babel nasceu o Império Babilônico, ou seja, como se fosse a raiz de Babilônia. Mas Babilônia está longe ainda daqui, mas foi a raiz. Acade foi o lugar onde começou a língua, o idioma acádio. Então tem aqui uma relação com um povo que falava um idioma único. Não se sabe se o primeiro idioma da terra foi o acádio. Nós sabemos que o acádio é um dos primeiros idiomas que se tem referência escrita, por desenhos, por símbolos, por linguagens cuneiformes. Então, o acádio é um idioma muito antigo. Verso 11. Daquela terra ele foi para a Assíria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. Então ele foi um edificador de cidades por onde ele passava. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou Ludim, Anamim, Leabim, Nuftuim, Patrussim, Casluim, de quem são descendentes os filisteus, e Caftorim. Então, Misraim é uma pessoa que gerou, depois de Nimrod, os filisteus. Então você percebe que da linhagem de Nimrod, além de ser gerado Babel, também foi gerado outras cidades como Nínive. Aí você vai lembrar do livro de Jonas, quando os habitantes de Nínive estavam distantes do Senhor. Você percebe que desde a sua fundação, até na história do profeta Jonas, você vai encontrar que era um povo distante de Deus, um povo rebelde. Ainda bem que lá no livro de Jonas
mostra que os ninivitas se converteram, voltaram atrás, se converteram a Deus. Mas os Casluim, ou seja, descendentes de Casluim, foram os filisteus, um dos povos mais terríveis da terra, um dos povos que sempre foram contra o povo de Deus e, inclusive, que no final da sua existência se uniram ao Egito e se tornaram um só povo com os egípcios, os filisteus. Mas eu quero falar sobre Nimrod. Nimrod era um homem poderoso e ele queria perpetuar-se no poder. E aí então veio a ideia dele construir a Torre de Babel. O que vem a ser a Torre de Babel? Naquela época existia uma cultura diferente da de hoje. Hoje nós temos conhecidamente o politeísmo, como por exemplo na Umbanda, que tem vários deuses, o monoteísmo, como nós cristãos acreditamos em apenas um Deus, ou até mesmo o ateísmo, quando a pessoa não acredita em Deus nenhum. Naquela época, o enoteísmo era muito praticado, que era a cultura de que cada tribo tinha o seu próprio Deus que o protegia dos outros inimigos, das outras tribos que tinham os seus próprios deuses. Então Nimrod, se valendo dessa cultura do enoteísmo, ele resolveu construir uma torre gigantesca, porque cada um dos deuses desciam a terra por zigurates, por torres que tinham escadas. Era como se fosse uma passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Nimrod resolveu fazer uma torre gigantesca que está descrito no livro de Gênesis, no capítulo 11. E o texto diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por sobre a terra. E a vontade de Deus era exatamente oposta. Era para que o povo crescesse, se multiplicasse, espalhasse sobre a terra e povoasse a terra. Então você percebe que Nimrod tinha em si a necessidade de desfazer a vontade de Deus. Aquilo que Deus falava ao povo, Nimrod queria desfazer. E aí está o grande problema da história, porque ele começou a ser o primeiro, visivelmente, biblicamente, o primeiro grande transgressor da lei de Deus. Como todas as outras comunidades tinham os seus deuses, dentro da cultura do enoteísmo, e tinham seus zigurates com escadas que levavam Deus até a terra ou levavam as pessoas até os céus, ele, Enoque, resolveu construir uma torre muito maior, maior do que todas, para dizer a todas as outras tribos que o Deus dele era o maior Deus e que todos os outros, independente da crença nos seus deuses, deveriam vir a Babel para adorar esse grande Deus. Era uma forma que ele tinha de mostrar poder e mostrar a sua magnitude como grande homem caçador e poderoso na terra que ele era. Acontece que no verso 5 do capítulo 11, mostra Deus vindo na terra para ver o que estava acontecendo. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Então Deus se preocupou com esse povo ser apenas um povo na terra e todos falarem o mesmo idioma. Se você for perceber, já foram feitos vários estudos na Idade Antiga, na Idade Média, no campo da linguística avançada, sobre a raiz das línguas. E nós sabemos que todas as línguas verteram de apenas um único idioma. Se nós formos pensar qual foi o idioma original antes da Torre de Babel, vai ser muito difícil, talvez impossível chegar até ele. Lembrando que ali tinha o acádio, tinha o sumério, idiomas antiguíssimos, os quais têm as primeiras referências de escrita cuneiforme ou de escrita de hieróglifos, mas depois do dilúvio, e o povo, os descendentes de Noé que se espalharam pela terra, foi gerando vários idiomas, segundo nós vamos ver aqui
no que Deus fez naquele povo lá em Babel. A grande verdade é que se nós formos olhar, por exemplo, para cadeias de idiomas, vamos pegar assim, os idiomas latinos, por exemplo, né? Português, espanhol, grego, francês, italiano. Você vai falar Deus em português, mas você vai falar Dios em espanhol, vai falar Dio em italiano. Então você vai perceber que são parecidos. Agora, você vai falar nos idiomas saxões, por exemplo, God em inglês, você vai falar God, Deus, em outros idiomas. Talvez o alemão seja muito parecido. Eu sempre me lembro, o alemão, você vai falar boa noite em inglês, good morning, good night. Você vai falar em inglês boa noite, good night, e em alemão guten Nacht. Não sei se a pronúncia foi boa, mas são pronúncias parecidas, são palavras parecidas. Então você vê que o grupo de idiomas, que são os idiomas anglo-saxões, tem palavras parecidas. O grupo de idiomas latinos tem palavras parecidas. O grupo de idiomas semíticos, o árabe, o hebraico, outros idiomas semíticos têm palavras parecidas. Deus, né? El, Alá, Il, Ilu, são nomes de Deus para idiomas semíticos. Então, você vai perceber que são agrupamentos linguísticos que formam palavras muito parecidas, porque elas eram faladas, primeiro os idiomas foram falados para depois virem a ser escritos. E antes disso tudo acontecer, desses agrupamentos parecidos, a língua era uma só. Então Deus se preocupou com isso e pensou, esse povo é um só e fala uma língua só, não vai ter limites para eles vão fazer qualquer coisa, porque estão se comunicando, e vão fazer qualquer torpeza, e vão criar qualquer doutrina diabólica na terra. Então Deus teve uma sacada muito inteligente, ele falou, vamos distorcer as línguas. E aí se cumpre o meu projeto, que é esparramar esse povo pela terra. Porque o projeto de Deus era que o povo se esparramasse sobre a terra para poder ter habitantes no planeta. Mas eles não estavam se esparramando, eles estavam se juntando cada vez mais. Então tinham vários pequenos povos, com a construção de Babel, todo mundo veio para morar ali, porque era uma grande cidade. E eles não estavam se espalhando, então Deus precisou espalhá-los. E qual foi a maneira inteligente que Deus usou? Mudando a língua. Porque aí cada grupo que falasse parecido moraria no mesmo lugar. Então, Deus veio e mudou a língua. Olha o que ele fez. Verso 7. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que não entenda o que o outro está dizendo, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso, a cidade se chama, ou foi chamada de Babel, que Babel significa confusão. Porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Então hoje você vai falar português, espanhol, italiano, francês, alemão, inglês, coreano, japonês, árabe, grego, hebraico. São várias línguas e são línguas com matizes diferentes, mas se nós formos pegar os grupos linguísticos, você vai perceber que são formadas por grupos linguísticos parecidos, né? Como eu citei os grupos latinos, tem palavras parecidas, não é? Os grupos anglo-saxões têm palavras parecidas, porque são agrupamentos linguísticos. E todos eles verteram de Babel, onde todos falavam a mesma língua, e dali passaram a se comunicar os que falavam parecido e se aglutinar em grupos linguísticos próprios e se espalhar pela terra, e cada um com o seu grupo linguístico conseguir se comunicar. Então se juntava aquele grupo e iam para um lugar. O outro grupo se comunicava, se juntava e ia para outro lugar. E assim as línguas foram divididas. É uma história muito legal do livro de Gênesis, do capítulo 10 e do capítulo 11, para você saber como foi a divisão das línguas, por que você fala português hoje, por que você fala espanhol, por que você fala inglês, como que surgiu tudo isso. Não é legal? Espero que você tenha gostado dessa explicação e gostado desse estudo do Projeto Chapecó de hoje. Quero também lembrá-lo que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações todas as vezes que um vídeo novo entrar no ar. Também te peço, por favor, dê um like, porque isso demonstra para o YouTube que esse vídeo é relevante para você. E também não deixando de lembrar, se você quer ser um mantenedor do nosso ministério, tá aqui o banner
dos mantenedores. Você que está assistindo isso na estreia, você pode fazer sua oferta por Superchat, ou você que está assistindo gravado, aí no futuro, em qualquer dia, você pode fazer sua oferta pela conta bancária do nosso ministério. Vai nos abençoar e vai nos ajudar muito, porque fazer a obra tem bastante custo, bastante gasto, e nós fazemos uso daquilo que os irmãos mantêm o ministério com ofertas voluntárias. Muito obrigado pela sua audiência. Conte comigo. Não se esqueça, CETIB nível 1 em abril no Rio de Janeiro e em junho em São Paulo de 2020, né? Você que está no futuro talvez até perdeu essa data, mas deve ter outros CETIBs aí. Então entra no site cetib.com.br e veja a data mais próxima e o lugar mais próximo para você assistir, para você participar. Ah, pastor, mas eu moro em outro país, eu quero fazer o CETIB. Tem também o CETIB online. Entre no site www.cetib.com.br, clique lá em treinamentos e vai ter o bannerzinho do CETIB Online. É a mesma matéria, os mesmos professores, só que em videoaulas gravadas. Você vai poder assistir quando quiser e quantas vezes quiser e vai receber a mesma certificação. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus e eu te vejo no próximo Projeto Chapecó. Tchau, tchau.